Uma diva que descobre que é traída pelo namorado e outra diva que tenta ter a festa de noivado frustrada pela irmã, mas ela consegue envergonhar a irmã de uma maneira fenomenal. Oi, eu sou a Nath e bem-vindos ao nosso segundo episódio de Café Fofoca e Make, um quadro onde eu te conto umas fofocas enquanto eu me maquio e te falo as minhas opiniões sobre a maquiagem e sobre a fofoca, obviamente. Inclusive, ó, tem café de verdade, mas eu não vou conseguir mostrar porque senão vai cair. Vou começar umedecendo o meu rosto com o Fix da Vizela, porque eu já falei pra vocês que eu gosto muito desse efeito de molhar o rosto e vir com um primer ou hidratante, porque ele dá uma potencializada, sabe? O Fix veio na minha boca, ele tem um gosto bem amargo, hein? Bens a Deus. Vou usar o primer da Shiglan que eu recebi recentemente, ele é muito bom. Mas enfim, na nossa primeira história, a nossa diva, que eu vou chamar de Samantha, estava fazendo a universidade, sabe? E ela era uma universitária que todos nós conhecemos, entendeu? Ela trabalhava e estudava. E juntando isso, ela tinha uma colega de quarto, né, para poder dividir ali o aluguel, porque era muito mais barato. E juntando tudo isso, ela tinha um bofe, gente. Os dois até então tinham um relacionamento que tava tudo certo, sabe? Eles se davam bem, conversavam bastante, tinham concepções bem parecidas, até que em certo momento o bofe começou a dar uma ideia que parecia meio caliente pra ela, mas só beneficiava ele. Ai, Nath, que ideia foi essa? Gente, o cara simplesmente começou a dizer pra ela exatamente assim: ai, que tal se você chamar a sua amiga pra gente fazer coisas? A princípio ela ficou meio assim, mas aí ela começou a pensar: ai, deve ser só uma fantasia idiota que esse cara tem, né? Eu vou começar a conversar com ele. E aí ele ficou insistindo tanto que ela falou: "Ah, eu vou pensar". Os dias foram se passando, ela foi trabalhar, e aí esse cara começou a insistir muito, muito, assim, todas as vezes que eles estavam sozinhos fazendo alguma coisa, ele começava a insistir, falando pra ela: "Ai, o que que você acha daquela ideia? Vamos chamar ela, vai ser divertido, isso vai aproximar a gente como casal e lá-lá-lá". E aí ela começou a ficar muito incomodada e ela começou a desconfiar, entendeu? A Samantha começou a desconfiar, ficou com a pulguinha atrás da orelha. E aí ela decidiu comprar umas câmeras de vigilância e pôr no apartamento. E aí mais dias foram se passando, ela acabou meio que esquecendo assim essas câmeras, mas o cara continuava insistindo. Um dia ela voltou mais cedo do trabalho e quando ela abriu a porta, ela viu assim de relance os dois deitados juntos. Ela fechou, fingiu que nada aconteceu, né, a Samantha ela é bem sonsa, admiro muito a maturidade emocional que ela tem, mas ela fechou, assim, como se nada tivesse acontecido, esperou mais um tempinho e voltou, e quando ela voltou, a amiga, colega de quarto estava lá no quarto dela trancada e o bofe dela estava ali dentro da casa como se nada tivesse acontecido, sabe, super sonso. E aí, ela pensou o quê? Com a cabeça genial dela: "Eu vou esperar mais um tempo pra juntar mais gravações desses 2 e confrontar os 2". De corretivo, vou utilizar ainda da Rive, enfim. Mas enfim, né, ela esperou mais um tempo e nas câmeras de segurança que ela tinha instalado, ela pegou várias filmagens dos 2 juntos. Ou seja, ele estava traindo a própria namorada há muito tempo e ele só deu aquela ideia de incluir a amiga ali nas coisas calientes dos 2 para poder acobertar o que ele já fazia com essa garota. Então o que que a Samantha faz? Um outro dia ela resolve voltar mais cedo do trabalho e os 2 estavam lá no rally rola, então ela chega bem na hora, confronta os 2, a amiga fica super envergonhada, né, e aí ela obviamente termina e sai daquele apartamento e já procura outro, né. Aí passam-se uns meses, ela descobriu que essa amiga dela e colega de quarto tinha um namorado, que também descobriu que estava sendo chifrado, e aí menina, acontece que depois de um tempo, os 2 amantes, eles até ficaram um tempinho juntos, mas aí eles terminaram logo em seguida, por quê? Porque eles só tinham aquela adrenalina, aquela coisa idiota de ser algo escondido, sabe? Enfim, 2 escrotos, na minha opinião, eles se mereciam, 2 sonsos, sinceramente. E sim, a Samantha fez questão de contar pra todo mundo tudo que tinha acontecido, mas te digo que como eu sou muito mais louca da cabeça, eu acho que dependendo, assim, do dia e do meu humor, eu ia pegar essa filmagem e ia mandar tanto pra família dele, quanto para a família da garota, eu ia falar assim: "Olha o que vocês criaram, olha os anjinhos, que lindos. O que que você faria no lugar da Samantha? Você faria algo pior? Você faria igual?". Hoje eu vou estar utilizando a paleta da Girl Cult, olha que paleta incrível.
Gente, eu sou apaixonada por essa paleta. Essa marca, ela é sensacional, vale super a pena você gastar os seus dólares nessa marca, tá? Mas enfim, na próxima história temos uma protagonista que eu vou chamar de Letícia. E a Letícia, ela tinha uma irmã chamada Vitória. E, gente, essa irmã era aquela típica irmã competitiva, meio maluca, que queria sempre ser a melhor, sempre queria ser o centro das atenções, entendeu? Era uma garota o quê? Maluca da cabeça, né? A Letícia conta que ela já estava meio que acostumada com isso. Quando ela conseguiu comprar o primeiro carro, a Vitória simplesmente insistiu para que os pais das duas garotas dessem um carro assim de melhor qualidade para ela, porque ela inventou que tinha um trauma e que ela precisava de um carro que trouxesse segurança para ela, que não sei o quê. E até então a Letícia ficava tipo, tá, mais um dia normal na minha vida com essa louca aí. Aí chegou a época que ela trouxe o primeiro namoradinho pra casa. E essa louca da irmã dela, óbvio que pegou o namorado da própria irmã. A família, como sempre, na maioria desses casos, foi totalmente omissa, porque vocês sabem como é, né? Raramente você será defendido, né? 90% das vezes eles ainda conseguem culpar você, é impressionante. Mas passou assim alguns anos, até que ela conheceu um rapaz e aí ela evitava, assim, trazer ele pra casa por conta do que ela já tinha passado com a irmã e ela sabia que a família ia ser omissa. Só que ele pediu ela em casamento, então não tinha mais como esconder o rapaz da família. Então ela abriu o jogo com o noivo dela e explicou toda a situação, né? Explicou o que ela passou. E até então ele ficou de boa, ele entendeu, né? E falou que ia tomar cuidado. Aí mais um tempo se passou e ela quis fazer uma festa de noivado, porque obviamente era o direito dela. Então seria uma festa que iria comemorar toda a família junto, sabe? Seria como se os dois fossem fazer uma despedida de solteiro, só que juntos. Mais ou menos isso. Gente, esse tom de cinza é tão lindo nessa paleta, eu sou apaixonada, sinceramente. Fica muito lindo. Enfim, eu não quero algo tão marcante, né? De base, e eu vou vir com o fundo azul, porque eu quero que combine com a minha unha. Mas enfim, obviamente, toda a família ficou sabendo aí da festa de noivado, porque ela convidou, né? Todo mundo que ela queria convidar. E até aí, beleza. Até que a prima dela mandou uma mensagem pra Letícia falando: Você já viu o vestido que a sua irmã vai na sua festa? Simplesmente, gente, era um vestido de noiva, assim, basicamente era um vestido de noiva branco, cheio de pérola e cristal e tudo que ela podia ter direito, sabe? Enfim, era realmente pra ofuscar a própria irmã. Agora eu te pergunto por que uma pessoa vai ser tão perturbada da cabeça e vai fazer isso com a própria irmã? Sabe, olha, eu acho que uma internação, uma intervenção familiar resolveria facilmente esse problema, mas como sempre, na grande maioria das vezes, a família acaba sendo muito omissa nesses casos, eu realmente não entendo por quê, sabe? Não entendo como é que você, pai ou mãe, olha uma situação dessas e fica tipo: "Ah, beleza, minha filha. Vai lá ofuscar ela como noiva que você tá certinha, viu?". Sabe, essas coisas não entram na minha cabeça, porque eu não consigo imaginar um motivo de alguém ser tão perturbado da cabeça assim. Não consigo. Eu vou passar um azul mais claro aqui no cantinho, ó, porque assim, gente, porque na minha cabeça faz todo sentido, eu acho que o que importa é o que tá na minha cabeça. Ai, gente, essa paleta é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida, olha isso aqui. Vou utilizar a base em bastão da Xiglan. Gente, eu usei praticamente a base inteira, olha isso aqui, só tem isso aqui, ó, bem pouquinho. Mas essa base é muito boa mesmo, ela tem uma boa cobertura, é fácil de usar ela. E ela derrete na sua pele que nem uma manteiga, sabe? Só um pouquinho aqui que acabou caindo o pó cinza, aí parece que eu tô com a olheira enorme. Apesar que eu acho que a maquiagem de hoje tá bem dramática, né? Então eu acho que condiz um pouco aí. Mas enfim, amigas, obviamente que a Letícia ficou muito triste em saber que a própria irmã estava querendo ofuscar o relacionamento dela mais uma vez. Ela realmente estava com intenção assim de chamar a maior atenção possível na própria festa de noivado da irmã, sabe? Bem perturbada. Mas enfim, quando viu essa audácia, ela começou a pensar. E aí ela arquitetou um plano, que foi o seguinte: ela decidiu mudar o tema da festa dela de noivado de última hora, e aí seria um tema de terror. E todo mundo deveria vir fantasiado com seu personagem favorito, ou com o que tivesse em casa mesmo, e tava tudo certo. E aí ela fez questão de avisar
todo mundo que ela gostava, assim, o mais rápido possível. Ela avisou a parte da família da mãe dela e eles adoravam essa temática de terror, então pra eles não foi nenhum problema. Eles ficaram até muito mais animados, que a temática seria essa. Por último, então, ela decidiu avisar o pai, porque ela sabia que o pai ia esquecer de avisar, né, pra irmã dela. E se avisasse, seria de última hora. Até então, a bonitona tava achando que ela ia ser a última bolacha do pacote, né? Que ela ia arrasar na festa da própria irmã, que ela ia chamar o máximo de atenção possível e ia ofuscar a festa da própria irmã. Mas não foi isso que aconteceu. De blush, vou usar esse aqui também da Girl Cult. Gente, ele tem uma cor maravilhosa. Bom, acontece que quando a festa começou, todo mundo tava muito animado e todo mundo tava no tema ali, né? E eles estavam super se divertindo. Então tinha parente da Letícia de vampiro, tinha outros de zumbi, outros de fantasma, enfim, os clássicos e vilões de filmes de terror, tipo Hannibal, enfim. Tava todo mundo se divertindo dentro do tema. A bonitona da Vitória, obviamente, chegou atrasada, porque ela queria ser a última bolacha do pacote, literalmente. E quando ela entrou, ela ficou com uma cara impagável, porque ela era a única que estava fora do tema. E ela realmente teve a cara de pau de chegar com aquele vestido de noiva, entendeu? Achando que estava arrasando. E aí, o noivo da nossa protagonista, que é super debochado, chegou na Vitória e falou assim: Ai, Vitória, que legal, você veio fantasiada de noiva do Chuck? Nossa, bem interessante essa sua fantasia, né? E como o vestido dela era completamente branco, as luzes coloridas do lugar deixaram ela, tipo, praticamente um holofote. Então todo mundo ficou olhando pra ela e sussurrando, tipo, olha, ela teve coragem de vir de noiva mesmo, olha que mulher louca, que não sei o quê. Enfim, ela ficou super envergonhada, não sabia onde enfiar a cara e no final das contas não ofuscou a nossa noiva. O pai da Letícia ficou muito bravo com essa situação. Ele disse que foi infantil da parte dela fazer isso, que era só ter avisado com antecedência, né? Que era pra ter falado diretamente com a irmã dela. E a Letícia cagou, entendeu? Cagou. Ela seguiu a vida dela. Essa foi uma das poucas histórias de vingança, assim, de irmã que eu gostei bastante. Sabe, como eu disse pra vocês, é impressionante que na maioria das vezes a família é completamente omissa e eles não fazem nada, assim, sabe, pra pelo menos constranger a parte culpada ali, que é a irmã. A irmã claramente é problemática e, sabe, o pai meio que passava pano, era completamente omisso. Eu não entendo por que ser omisso quando você vê que a sua filha está sendo literalmente humilhada pela própria irmã, o que é bizarro, sabe? É a própria irmã, sangue do sangue, e tentando humilhar a outra, gente. Qual que é o nexo? Pra mim, sinceramente, esse tipo de atitude é coisa de gente que não tá batendo bem na cabeça, sabe? Que a pessoa realmente precisa de uma intervenção ali familiar. Precisa fazer uma terapia intensiva, precisa mesmo de uma intervenção, porque isso não é coisa de quem tá bem da cabeça fazer, não é, entendeu? Isso é coisa de gente que tá claramente com algum problema emocional querer fazer isso. De iluminador, vou usar esse aqui da Ruby Rose. Gente, esse iluminador é muito bonito. Mas enfim, gente, gostei que pelo menos essa protagonista não foi bunda mole e enfrentou a irmã. E gostei principalmente que o noivo não foi bunda mole e foi lá tirar barato da irmã, entendeu? A gente tem que ficar com pessoas que defendam a gente, não pessoas omissas que não enfrenta, que não tá nem aí, que deixa você se lascar sozinha, sabe? Enfim, essas foram as duas histórias de hoje. Eu quero saber o que vocês estão achando desse quadro, se vocês têm algumas histórias pra me indicar, quero saber a opinião de vocês e quero saber o que vocês fariam no lugar dos protagonistas. Essa foi a maquiagem de hoje, eu gostei muito dela e ficou exatamente como tava na minha cabeça. Enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquelas suas amigas que amam ouvir maquiagem, tomar um cafezinho e fofocar também. Enfim, eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Até a próxima. Fui!